uma academia de futebol. Eles chamam academia para ser mais bonito. É um clube de futebol ali na Adémia. E no outro dia eu estava a chegar ao N10. Eu ia com o carro do meu cunhado, que é aquele Corsa branco comercial, já velhinho, e à minha frente ia um Porsche branco, novo. E eu a pensar, eu gostava de ter este carro. Eu gostava de ter este Porsche. E estacionámos lá os dois e eu reconheci a pessoa que saiu de lá. Eu já o tinha cumprimentado dentro do N10. E depois pensei assim, bom, se calhar tem que ser mais simpático para ele, porque ele tem um Porsche. Depois pensei, se calhar tem que ser mais antipático, porque ele tem um Porsche. E é interessante como naquele momento eu estava focado naquilo que nos separa, eu estava focado naquilo que conseguimos ter com as nossas vidas. E quando entramos no N10, estão lá várias pessoas com várias atividades profissionais. Desde ministro de culto, certamente alguns engenheiros, alguns professores, e outras atividades profissionais, mas nenhum de nós está lá enquanto pessoa que tem um Porsche, ou pessoa que tem um Corsa, ou professor de inglês, ou professor de português. Nós estamos lá todos enquanto pais de crianças que andam a jogar a bola. É o que temos em comum. E a primeira vez que eu o cumprimentei, eu não estava a pensar, que carro é que será que ele tem? Eu cumprimentei porque nós tínhamos algo em comum. Os nossos filhos estavam a jogar a bola. Somos os dois pais, os dois temos crianças a jogar a bola. Mas é fácil focar naquilo que nos divide e pensar que aquilo que nós temos é aquilo que nos vai dividir. As divisões existem e sempre vão existir. O problema é quando elas entram na igreja. Imaginem um cristão que vocês conhecem. Aquela pessoa que vocês consideram ser o melhor cristão, digamos assim. Aquele que sabe mais da Bíblia, aquele cuja vida se assemelha mais com a vida de Jesus. Imaginem que ele vem assistir ao culto da vossa igreja. E no final vocês vão falar com ele. E ele diz, uma cara séria, algo triste, com um tom firme, ele diz assim: mais vale não se reunirem. O que é que vocês iam sentir? Mais vale não se reunirem. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. E diz assim a palavra de Deus: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te pelo privilégio de nos podermos reunir enquanto igreja e pelo privilégio de podermos também, dentro de alguns momentos, celebrar a ceia do Senhor. Entretanto, pedimos-te pela tua graça que nos concedas ajuda para compreendermos a tua palavra, que a possamos compreender e aplicar às nossas vidas através do teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nesta passagem nós vamos ver 3 sinais que correspondem a 3 lembranças. E o primeiro sinal é um sinal de divisão. E o sinal de divisão é quando lembramos aquilo que nós conseguimos. Lembramos aquilo que eu consigo. O sinal de união significa que lembramos aquilo que Jesus consegue. E por último, o sinal de comunhão. Lembramos que Jesus consegue para todos. É o amor correndo o mundo todo em busca do calor. A noite espera pela hora do nosso esplendor. A luz acesa preparada para os dias de afeição, a mesa posta, a alma aberta, a chamar a multidão, a família em união. Juntos somos mais fortes. Seremos o céu que abraça o mundo. Juntos seremos a voz que acende o amor. O amor. Alguém conhece? Amor eletro. Juntos seremos mais fortes. E é interessante que há algo mais nesta música, quando fala aqui de mesa. Nós gostamos muito de mesas, não gostamos? Principalmente quando elas têm comida em cima. Chamar a multidão a família em união, que tanto sentimos falta. E nesses momentos sentimos-nos capazes de tudo. Juntos seremos mais fortes, seremos o céu que abraça o mundo, seremos a voz que acende o amor. O amor. Não parece ser isso que está a acontecer em Corinto. Não parece nada ser isso. Há divisões, a igreja está dividida de certa forma e já vamos ver. E por um lado, Paulo diz que, olha, divisões na igreja têm uma coisa positiva e só uma. Ele diz no versículo 19: os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Por vezes as divisões, os problemas na igreja servem de certa forma para identificar aqueles que são cristãos e aqueles que se associam temporariamente. A ideia do trigo e do joio que Jesus fala, ou seja, em que eles crescem juntos, mas irá haver uma altura em que irão ser divididos. Mas qual a situação que Paulo aqui está a falar? Qual é esta divisão? Que tipo de divisão está a haver? E quando? E aí é que está o problema. É no momento em que eles estão a celebrar a ceia do Senhor. Ou seja, o momento em que fala, que proclama unidade, é o momento em que há divisões. No primeiro século, eles reuniam-se de forma diferente. Ou seja, eles reuniam-se para uma refeição e no final da refeição, durante e no final da refeição, eles celebravam a ceia juntos. É possível que até fosse ao domingo mais à noite, que eles se reunissem, porque alguns cristãos provavelmente iriam trabalhar ao domingo, teriam o sábado de folga. E principalmente os cristãos mais pobres tinham de trabalhar e chegavam em cima da hora, ou talvez um bocadinho mais tarde. E durante essa refeição, provavelmente seria uma espécie de cada um leva ao seu farnel, aquilo que iremos fazer de hoje a 8, querendo Deus. Cada um leva ao seu farnel consoante as posses que tem, consoante a sua despensa, digamos assim. E para os cristãos mais pobres seria uma oportunidade, não tanto de ter uma refeição melhor, mas de ter uma refeição em condições. O problema está na atitude dos que eram mais ricos, que não partilhavam a sua sandes de leitão com quem tinha sandes de mortadela, ou pão com manteiga, ou pão com dentes. Os do leitão separavam-se dos outros na igreja. Talvez até chegassem mais cedo, comiam aquilo que tinham e não deixavam para os outros. Quando os outros mais pobres chegavam, já eles tinham comido tudo, já estavam bêbados. Parem no versículo 21, Paulo diz: ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e há também quem se embriague. Imaginem a feira dos brinquedos no continente.
ou Black Friday, aquela ideia que as lojas naquele dia fazem promoções nunca antes vistas, a não ser no ano anterior. Mas promoções muito boas. E quando a loja está para abrir, há uma multidão prestes a entrar. E vocês estão nessa multidão. E de repente há uma voz que diz: prontos para entrar? E as pessoas todas: sim. Tudo em pé de igualdade para correr e procurar. Vai ser uma questão de quem tem a melhor estratégia. E de repente uma voz diz: tirem os vossos salários, o vosso vencimento, a folha de vencimento. Metade de vocês, quem receber mais de 2.000 euros por mês, vai entrar primeiro. Quem receber menos de 2.000 euros por mês, vai entrar daqui a 1 hora. E aí vemos uma multidão a separar-se. E metade entra primeiro. Os mais ricos entram primeiro para as melhores promoções. E os outros ficam cá fora. Como é que te sentirias se estivesses nessa multidão? E se recebesses menos de 2.000 euros por mês? Quem é que ficaria a ganhar? Como é que seriam as caras das pessoas depois a sair do continente? Uns com os carrinhos cheios das melhores promoções e outros com uma ou duas coisas. Qual seria o sentimento entre estes dois grupos de pessoas? Paulo não está a condenar os ricos por terem dinheiro. Ele não está a fazer isso. Ele não espera que o pobre deixe de ser pobre só porque está na igreja. Ele não espera isso. Mas há aqui uma razão que ele diz: eu não vos posso louvar. Versículo 17 e 22, ele repete esta ideia: eu não vos posso louvar. Porquê? Porque eles estão-se a reunir para uma reunião para celebrar a união que, enquanto cristãos, eles têm com o Senhor Jesus. Eles estão a celebrar aquele que abdica de tudo por aqueles que não têm nada. Estão a celebrar essa pessoa e, ao mesmo tempo, eles não estão a partilhar nada daquilo que têm. E por isso Paulo conclui que aquilo que eles estão a fazer não é a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor. Versículo 22, ele diz: ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Versículo 17, seria preferível eles não se reunirem. E isto é grave e é sério. Seria preferível não se reunirem. Uma igreja que se reúne e no momento da ceia está dividida em grupos, consoante o que cada grupo consegue com os seus esforços, consoante o seu vencimento. Os do leitão para um lado, os da mortadela para o outro. Como é que seria a saída da igreja? Seria semelhante à saída do continente. 2 grupos separados, uns com muito, outros com quase nada. A mensagem de Paulo é: mais vale não se reunirem, mais vale não celebrarem a ceia do Senhor. Porque aquilo que estão a fazer é um sinal de divisão. É um sinal de divisão. E por isso agora Paulo vai instruir algo que ele já fez. Ele diz: olha, eu já vos dei isto, eu vou-vos dar novamente. Ou seja, vai dar a razão teológica por trás da ceia do Senhor, o significado da ceia. E ele faz isso nos versículos 23 a 26. E vemos aqui o sinal de união. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, Paulo está a dizer: eu já vos dei isto, eu já vos ensinei isto. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Lembram-se, agora vou testar a vossa memória. Lembram-se quando no final do culto, estão a ver, não sei se se lembram, mas aquilo é uma porta. Já foi há muito tempo atrás. Aquilo é uma porta. E antigamente, nos tempos idos, nós caminhávamos por aquela porta para chá, café, bolachinhas, biscoitos, às vezes bolos, quando havia aniversários. Mas havia pessoas que iam primeiro. Havia a Belita e o Agostinho, que iam para trás daquela mesa a servir as bolachas e os biscoitos e o chá.
Havia o Vítor, que não ia assim tão cedo. Ele deixava que a fila se formasse para a malta que queria o café. Era a tática dele, era uma boa tática, mas estas pessoas iam para nos servir, e começávamos a fazer fila para o café, outros andavam, não corriam, andavam para as bolachas e chá. As crianças corriam, abasteciam-se de bolachas e corriam lá para fora. Imaginem que nessa altura começávamos a fazer as coisas de maneira diferente no final do culto. Havia um grupo que ia ali buscar a máquina do café e levava para a sala da escola dominical. E esse grupo ficava na sala da escola dominical, abriam os seus tupperwares da Tupperware, tiravam os camarões, a raclette, um bom vinho e comiam ali. E ali na cozinha, mais velha, mais suja, havia um outro grupo, os menos abastados, que bebiam chá, comiam uma massa com atum e ficavam bem bom, não é, David? À saída da igreja, ou seja, quando terminássemos, íamos ver dois grupos a sair. Abria-se a porta da escola dominical e havia um grupo que saía. Ele não andava, ele rebolava, estava tão cheio de comida e de boa comida. Bêbados, a rir, a rebolar. E ali pelo portão saía este grupo. Cabisbaixo, com fome. O que é que estes dois grupos iriam sentir? Um a olhar para o outro. Olhando de fora para estes dois grupos, para esta igreja que se divide em dois grupos assim, o que é que as pessoas à volta iriam dizer acerca do Deus que é proclamado aqui? O que é que iriam dizer acerca de Jesus e do seu sacrifício na cruz? Enquanto igreja, a refeição que estavam a tomar devia ser um símbolo de união, mas era um símbolo de desunião, de divisão. Era uma lembrança daquilo que cada pessoa estava a conseguir na vida. Então, se tivesses um bom emprego, tivesses acumulado dinheiro na vida, então tinhas uma boa ceia do Senhor. Se não, passavas fome. Se não, passavas fome. E Paulo instrui que, ele diz, olha, isto não é meu, isto que eu vos estou a dar não é meu, foi o Senhor que passou para mim. E este é o significado que deve acompanhar esta refeição. Isto é mais do que apenas pão e vinho, no sentido em que eles têm um significado, têm uma mensagem por trás. Tem uma mensagem por trás e é isso que Paulo quer ensinar. Ele começa por dar o contexto daquela refeição. Ele diz, Jesus na noite em que foi traído. Que é curioso ele dizer, olha, Jesus na sua última noite connosco. Ele diz, Jesus na noite em que foi traído. Sim, Jesus foi traído por Judas. De certa forma, ele foi traído por todos. Todos o abandonaram. Todos o traíram. E de certa forma a igreja em Corinto estava a trair também Jesus pela maneira como eles estavam a celebrar a ceia. A divisão dentro da igreja é uma traição a Jesus, ao seu sacrifício. A ceia é um ato simbólico, temos dois elementos, o pão e o vinho, ou o cálice, e eles apontam para uma realidade, e é para essa realidade que devemos olhar. Jesus disse aos seus discípulos que o seu corpo era o pão. E não é que este pão se transforme no corpo de Jesus, como algumas religiões afirmam, mas é uma representação. Noutra altura, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém pensou que ele era de madeira e com um ferrolho de metal. Então, quando ele diz, este é o meu corpo, ele está a dizer, isto representa o meu corpo. O corpo simboliza o corpo de Jesus dado por nós. É uma entrega. Quando ele diz dado por nós, é interessante porque é algo que é feito por nós. É um sacrifício, é uma entrega. E aqui lembramos uma entrega que foi feita, um sacrifício que foi feito histórico. Em Êxodo, quando o povo é escravo no Egito, e para serem salvos eles precisam de um cordeiro. Precisam de matar um cordeiro, precisam derramar o seu sangue, colocar nas ombreiras das portas, e é assim que o seu filho mais velho não será morto, será salvo, para proteger os filhos. E Jesus pega nessa refeição
na Páscoa, ele celebra com os seus discípulos esta refeição pascal e ele leva a um patamar superior ao dizer assim, olha, esta refeição que simboliza a salvação de Deus por nós, em que há uma substituição, há um cordeiro que morre no vosso lugar, então agora eu sou o cordeiro que morre não apenas para salvar o filho mais velho, mas para salvar qualquer pessoa que coloque a sua fé em Jesus. E nós somos chamados a lembrar isto, enquanto igreja. Somos chamados a lembrar, não apenas trazer à mente, mas também para respondermos. Respondermos com gratidão e com vidas transformadas. Somos chamados a continuamente alimentar-nos da palavra de Deus e a confiarmos em Jesus. Jesus escolheu identificar-se com pessoas pecadoras. E por isso é que podemos cantar Vem ao infiel, e podemos ter esta ideia de Jesus aceita pecadores, ele veio chamar pecadores. Então, através de Jesus, nós podemos estar unidos a Deus, através de Jesus. Então, a participação na ceia é uma proclamação, é um anúncio. De quê? De que através da sua morte estamos unidos a Jesus. E estando unidos a Jesus, estamos unidos uns aos outros, com todos os que participam da ceia. Qualquer barreira ou divisão criada neste momento da ceia, se eu criar uma divisão durante a ceia, o que é que eu estou a fazer? Significa que eu não me quero identificar com cristãos que eu considero inferiores. E se eu não estou disposto a identificar-me com cristãos que eu considero inferiores, eu não devo estar a confiar no Deus que se identifica com pessoas inferiores, com seres inferiores a Ele. Há um símbolo de divisão na igreja, eles estão focados naquilo que conseguiram. E Paulo aponta para um símbolo de união. Esse símbolo de união é lembrar aquilo que Jesus conseguiu. Aquilo que Jesus conseguiu e que nós podemos receber. E por último, versículos 27 a 34, há um sinal de comunhão. Lembrar que Jesus conseguiu para todos. E vamos só ler rapidamente os versículos 27 a 34. Paulo diz, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Esta é a parte mais desconfortável da passagem. Há igrejas que focam nestes versículos durante a ceia do Senhor, ou seja, mais nos versículos 23 a 26, que são os anteriores. Talvez até incluam os versículos 27 a 29, a ideia de autoanálise. Mas não vão muito além disso. E há aqui versículos difíceis, que já vamos ver. A pandemia desenvolveu em nós uma necessidade, ou melhor, havia uma necessidade que a pandemia criou e que nós tivemos de resolver. Nós fomos chamados a fazer coisas que antigamente não fazíamos. Deixávamos para outros fazerem ou pagávamos a outros para fazerem, certo? De certeza que houve coisas que vocês fizeram neste último ano e meio que vocês não costumavam fazer ou costumavam pagar a alguém para fazer. O melhor exemplo disso é o cabelo. É o corte de cabelo. Deve ter havido aí alguns cortes de cabelo que geraram algumas risadas em casa. Deve ter havido por aí, a seguir ao corte de cabelo, esta frase: o que vale é que ele cresce. Mas houve coisas que tivemos de fazer nós próprios. Não podíamos ir a um serviço que estava fechado. Tivemos de desenrascar em casa. Há pessoas que já estão habituadas a desenrascar. E recentemente eu ouvi falar sobre os autotestes. Podemos autotestar-nos para a Covid. É uma ideia brilhante. Não ter de ir a um sítio, a um hospital ou assim, ir ao supermercado e comprar um autoteste. E depois surgiu uma questão importante. Eu pensei assim, bom, será que eu consigo fazer o teste a mim próprio?
Cortar o cabelo, pronto, eu estou em casa, eu não saio de casa, ninguém me vai ver, tirando a família. Mas será que eu consigo recolher a amostra e a amostra é válida? É algo que eu não estou habituado a fazer. Cortar cabelo ainda vá, agora enfiar uma cotonete gigante pelo nariz acima é diferente. E à primeira vista parece que Paulo aqui está a pedir algo subjetivo para nós fazermos. E difícil de fazer porque é subjetivo. Que é esta análise a nós próprios. E é possível que ela não fique bem feita porque ela é subjetiva, não é objetiva. A ideia de Paulo não é que nós iniciemos em nós uma demanda, uma viagem, que encetemos uma viagem à procura em nós mesmos de mérito. Quando ele diz, examine-se, pois, o homem, nós não devemos, ok, então eu vou procurar em mim algo que eu tenha feito bem esta semana para merecer a salvação, para poder tomar a ceia. Ele não está a dizer isso. Por outro lado, é algo que Paulo está a pedir aos cristãos em Corinto. E é algo que ficou para nós. Então é algo para nós fazermos de alguma maneira. E talvez levantando estas questões seja mais fácil e tendo em conta o contexto que Paulo está a dizer. Será que estou a confiar em Jesus como o substituto que carrega o meu pecado? Se a resposta é sim, eu acho que deves tomar a ceia. Será que reconheço outros cristãos como pecadores redimidos da mesma forma que eu fui redimido? Será que eu os vejo como iguais? Estamos num patamar de igualdade? Será que estou a procurar amar e honrar outros cristãos por quem Jesus também morreu? Se respondermos que sim a estas perguntas, eu creio que estaremos numa boa posição para tomar a ceia. Porque estaremos a olhar para Jesus e a confiar em Jesus com o nosso pecado, e estaremos a olhar uns para os outros, não de uma posição de superioridade ou de inferioridade, mas estando no mesmo patamar, independentemente daquilo que esteja estacionado no parque de estacionamento. Esteja lá algum veículo ou não. Aqui dentro, perante o Senhor, estamos em pé de igualdade. Há quem se abstenha de tomar a ceia porque tem um problema com outro cristão, e acho que tudo está bem desde que eu não tome a ceia. Eu tenho um problema com outro cristão, mas se eu não tomar a ceia está tudo bem. E isso não é verdade. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Deve haver uma urgência em reconciliar com o outro cristão. Se não deve tomar a ceia, talvez não, mas deve haver urgência em resolver as coisas, em procurar reconciliação. A igreja em Corinto não estava a discernir o corpo, versículo 29, não estava a ter consideração por todas as pessoas por quem Jesus deu a sua vida, a quem Deus chamou e adotou e chama filho. E comportamentos como este negam a realidade do símbolo da ceia, negam essa realidade, que todos somos iguais perante Deus. E aqui está a parte desconfortável também. Paulo diz no versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Ou seja, Paulo identificou problemas de saúde e até mortes na igreja por causa do problema da divisão. E isto é um bocadinho desconfortável. E Jesus fez isto. Jesus fez isto. Paulo fez isto. Ou seja, identificou, há pecado, há problemas na igreja, há consequências a nível de saúde, até a nível de vida. Mas é importante notar que Paulo não diz que só os ricos é que estão a ter problemas de saúde e a morrerem. A maneira como Paulo fala parece que esse problema caiu sobre toda a igreja. E alguns estão a ter problemas de saúde e estão a morrer. Paulo estava numa posição diferente de qualquer um de nós, enquanto apóstolo. Ele podia fazer esta identificação. Claramente. Não deixa de ser assustador para nós. Porquê? A igreja estava-se a reunir para pior, de acordo com Paulo. E Deus não ficou de braços cruzados. Deus fez alguma coisa, ele não ficou de braços cruzados. Mas é interessante que isto é um julgamento, é disciplina. Ou seja, Paulo diz, é um julgamento, não é para condenação. Ou seja, quando há julgamento, há graça. Julgamento dá-nos a oportunidade de responder.
E a única maneira de responder ao julgamento é através de arrependimento. É através de arrependimento. Para que não haja condenação. O exame que devemos fazer deve começar por lembrar aquilo que Jesus conseguiu para mim. E logo a seguir concluir, se ele conseguiu para mim, ele conseguiu para as pessoas que estão à minha volta. Ao fazermos isso, lembramos o contexto das reuniões em que os ricos chegavam mais cedo, lançavam-se furiosamente ao seu manjar, e Paulo diz aqui um aspecto muito prático. Ou seja, ele já deu a teologia por trás. Eles não devem comer a sua comida. Eles devem partilhar a sua comida. Mas porque eles chegam mais cedo? Paulo diz um aspecto muito prático e fácil. Esperem uns pelos outros. E nós temos até este princípio, creio eu, quando nos sentamos em família para comer. Nós esperamos uns pelos outros. Acho que ninguém começa a comer sem que venha a matriarca da família, venha a cozinheira ou o cozinheiro da cozinha e se sente com o seu avental. É um sinal de respeito e de valorização pela pessoa. E é isso que Paulo está a pedir aos cristãos mais ricos que façam. Esperem uns pelos outros. Políticos e revolucionários, eles têm tentado criar sociedades iguais. Ou seja, vamos eliminar toda e qualquer divisão que há na nossa sociedade. E todos têm falhado. A única coisa capaz de derrubar barreiras é graça. E aqui vemos que há um Deus gracioso, ao ponto de ser paciente com igrejas divididas. Há um Deus gracioso ao ponto de nos deixar uma mesa como um sinal da sua graça imerecida. Da sua graça imerecida para todos nós, que nos transforma e que merece ser anunciada. E um Deus gracioso ao ponto de disciplinar a sua igreja, para que ela se arrependa e volte para Ele. E se lembre de esperar uns pelos outros. A ceia é o lugar onde afirmamos quem nós somos e quem Deus é. Somos pecadores e Deus é um Deus gracioso e salvador. E há dois extremos que podemos cair perante a ceia. Há aqueles que se acham sobrecarregados de pecados e por isso recusam tomar parte na ceia, até que a sua vida esteja saudável, se é que alguma vez pode estar saudável a todos os níveis. Esquecem que Jesus veio para os que reconhecem que não conseguem. Jesus veio para os que reconhecem que não conseguem. Por outro lado, há aqueles que rejeitam arrepender-se, que tomam parte da ceia sem discernir o corpo, toda a igreja, tornam o lugar da graça num lugar de julgamento. Quando tentamos receber graça, mas depois não somos graciosos para com os outros, não estamos a compreender o que é graça. Porque a graça que recebemos é a graça que nos deve transformar para sermos graciosos também. Eu fiz algumas alterações àquela música dos Amor Eletro. Eu diria assim: a mesa posta, a alma aberta, a agradecer ao Senhor, a família em união, juntos, esperando uns pelos outros, seremos a Igreja de Deus que abraça o mundo. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer. Agradecer porque és um Deus gracioso, um Deus todo-poderoso que ainda assim vem até nós igrejas divididas e nos dá segundas oportunidades, nos chama a atenção, nos chama para o Senhor Jesus, aquele que veio e nos deu sem nós merecermos, aquele que veio e partilhou tudo o que Ele tinha para nos salvar. Senhor, ajuda-nos a focar em Jesus, principalmente quando celebramos a ceia. Ajuda-nos a declarar quem nós somos, cada um de nós, pecadores, não merecemos, mas recebemos agradecidos. Ajuda-nos a lembrar quem Tu és, aquilo que Jesus fez por nós. Ele veio e Ele carregou os nossos pecados, Ele carrega ainda hoje os nossos pecados. Senhor, ajuda-nos a fazermos essa análise de forma correta. De que maneira temos considerado a Ti? De que maneira temos considerado uns aos outros? Ajuda-nos a que ninguém na nossa comunidade possa sentir
desvalorizado possa se sentir inferior, que todos possam estar a confiar em Jesus. E, Senhor, por isso, ao tomarmos este pão, lembramos o teu corpo entregue no nosso lugar. Ao tomarmos o vinho, ao tomarmos o cálice, lembramos o sangue derramado, o sangue que cobra os nossos pecados, a nossa desobediência, o sangue que nos limpa e nos traz apresentáveis à tua presença. E por isso nós celebramos e nós agradecemos-te, orando em nome de Jesus. Amém.